Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais um bolo. Agora esse não é bem uma decoração, mas vamos lá. Eu vou fazer um bolo bombom. Gente, esse bolo bombom é interessante às vezes para você dar de presente. É a mesma coisa, é o mesmo sentido daquele bombom, tá? O bolo bombom, que é o bombonzinho mesmo, com bolo dentro. Só que esse aí a gente vai fazer uma versão uma escala maior, né? Que ele vai ser do tamanho de realmente um bolo. Esse bolo aí, gente, essa forma aí, eu peguei aquelas formas que a gente vê no supermercado mesmo e usei elas como molde. Fica muito bonito. O que você tem que ficar atento? Eu usei chocolate fracionado meio amargo e sempre que eu derreto o meu chocolate, eu espero ele esfriar para depois estar utilizando. Apesar do chocolate fracionado não precisar de temperagem, ele precisa de um certo cuidado, que é você esperar ele esfriar. Por isso que às vezes você faz algum pirulito de chocolate, ele fica meio esbranquiçado, pode ser por causa disso, tá bom? Então sempre que você for fazer, lembre-se de deixar ele esfriar para depois você tá fazendo o seu pirulito, enfim, o que for. Aí eu já dei o meu primeiro banho na minha forma, tá? Vou dar o meu segundo banho e você pode ver a necessidade de dar terceiro, quarto banho. Vai realmente depender de como ele tá ficando aí na sua forma, tá? Você tem que sentir que ela ficou firme. Não pode ficar aquela casquinha muito fininha. Fica mais saboroso fininho? Fica. Porém, a chance de quebrar, por ser um bolo pesado, é maior, tá? Então eu coloco de cabeça para baixo e levo para geladeira. Tá vendo aí? Levei mais uma vez para geladeira. Aí eu tiro as rebarbinhas que não ficou tão bonitinha as rebarbinhas, e faço mais uma vez. Põe mais um pouco de chocolate e vou com o pincel. O único que eu não passei com pincel foi a primeira vez que eu fiz, tá? Aí eu não passei com pincel. Agora, as outras duas vezes que eu banhei, eu passei com o pincel, tá bom? E eu até pesei aí para saber quanto que eu já tinha gastado de chocolate pra gente poder analisar, né? Aí eu já tinha gastado 400 gramas de chocolate. Depois disso, eu fiz o meu recheio de ninho bem molinho e bem suave e coloquei no fundo aí da minha forma e fui colocando, gente, morango. Aí depois eu coloquei uma fatia de bolo, porque para não ficar tão doce, tá, gente? O bolo foi realmente para dar aquela neutralizada, porque querendo ou não, com morango, tem morango e tudo mais, mas mesmo assim fica muito doce por causa da casca de chocolate. Então eu coloquei uma fatia aí de bolo, umedeci, deixei bem molhadinho e depois eu acrescentei mais recheio e mais morangos, tá? Quantidade que eu gastei para fazer essa forma pequena, eu gastei 1,5 recheio de ninho e gastei 4 caixinhas de morango e uma fatia de bolo, tá? Parece pequeno, mas cabe muito, porque quando você vai colocando assim, ó, você vai vendo que você vai encaixando o morango, você vai apertando, e este bolo você tem que ir apertando, porque como ele vai ficar todo tampadinho, acaba que ele... Como que eu posso dizer pra vocês? Ele vai encaixando o recheio. Depois, na hora que você vai partir, se você não encaixar bem o recheio, encaixar bem os morangos, quando você for partir, ele tá meio que oco por dentro, tá? Então, por isso eu fui fazendo e apertando, tá? Eu colocava o morango e apertava, eu colocava o recheio e apertava. Nesse caso, o recheio pode ser mais mole do que normalmente a gente usa para bolos, tá bom? Pessoal, recadinho importante, olha, esse bolo, ele tem uma durabilidade menor, porque ele vai fruta fresca, tá? Então, fiquem atentos sobre isso. Outra coisa, amanhã é o nosso dia, o dia de ter o Lorena Adoçando o Mundo, tá? Então, não esquece, na parte da manhã, por volta de 9 horas, a gente já tem a nossa primeira live, vai ser os nossos primeiros 4 bolos, eu acredito que vai ser 4 bolos, vamos ver direitinho, mas amanhã já tem a nossa
primeira live, tá? Então, horário marcado, hein, gente? Vem aqui assistir, nos prestigiar, compartilhar, enfim. E não esquece, se você quiser participar desse projeto, vem com a gente, tá? Faz uma doação aí. Aí está o bolo, depois que ele fica geladinho, né? Você coloca a parte de cima, fechando ele, e depois você leva pra geladeira. Eu levei pro congelador porque eu tava com um pouquinho de pressa, mas não faz mal, tá? Tanto levar pro congelador ou não. Aí agora, gente, você tem que cortar a sua forminha pra poder vir aqui. Olha como o chocolate está brilhante. Ah, eu preguei ele aí também, tá? Olha como o chocolate está brilhante. Ele tá até refletindo as minhas pastilhas que fica na parede. Eu queria que a bordinha fosse dourada. Então, para ficar bem douradinho, você tem que vir pulindo o seu chocolate, tá? Então, eu poli o meu chocolate aí, realmente esfregando o dedo nele para que ele fique bem douradinho. E eu vim com o meu pó dourado passando por ele. Pessoal, eu perdi o final desse vídeo. Eu coloquei 2 corações aqueles corações lapidados em cima, bem bonitinho. E eu também tinha gravado partindo, mas infelizmente eu perdi. Mas eu espero que vocês tenham entendido, que sirva como inspiração para vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã, 9 horas da manhã, hein, gente? Não esquece. Lorena Adoçando o Mundo! Beijos!